Protosofia é um termo pouco difundido, mas que pode ser compreendido a partir de sua raiz etimológica e de alguns contextos onde aparece. Assim, protosofia pode ser entendida como a sabedoria primeira, originária, anterior às sistematizações filosóficas dos antigos gregos, pesquisas científicas, ou organizações religiosas. Em linhas gerais, o termo costuma ser usado em três sentidos principais. No sentido filosófico e espiritual, refere-se ao conhecimento primordial, à sabedoria arcaica que estaria na base de todas as tradições místicas, escolas iniciáticas e buscas universalistas. Nesse aspecto, seria algo próximo do que se chama de prisca teologia, ou filosofia perenes, uma sabedoria universal e imemorial que teria sido fragmentada em mitos, símbolos e rituais das diferentes culturas. No sentido histórico-filosófico, é utilizado para designar o conjunto de pensamentos e reflexões anteriores ao nascimento oficial da filosofia, na Grécia clássica. Os primeiros filósofos gregos beberam da fonte da protosofia e logo após, formataram a filosofia convencional. Ou seja, seria uma pré-filosofia, encontrada em tradições míticas, cosmogonias e ensinamentos dos povos do Antigo Egito, onde já havia elementos de reflexão sobre o ser, o cosmos e a vida. No sentido esotérico, em correntes ocultistas, esotéricas e iniciáticas, protosofia é associada ao conhecimento das origens, aquilo que conecta o ser humano com a sua natureza espiritual e divina. É vista como um fio condutor que atravessa hermetismo, alquimia, cabala, teosofia e outras correntes que buscam a verdade essencial. É a busca ou estudo da sabedoria primordial, a raiz de todo conhecimento espiritual e filosófico, algo que pretende ir além da mera razão ou da fé dogmática, tocando a essência que estaria por trás de todas as tradições. Protosofia é então mais do que uma palavra, é uma evocação. Ela ressoa como um eco que nos chama de volta ao início, a fonte que antecede as formas fixas da filosofia, da ciência e da religião. Deriva de duas raízes que já carregam em si uma promessa: proto, aquilo que vem primeiro, originário, arcaico, e sofia, um desdobramento de sofia, a sabedoria que ilumina e conduz. Reunidas, elas formam a ideia de uma sabedoria primordial, um conhecimento que não nasceu de livros, mas do encontro direto com o mistério da vida, do céu estrelado, das águas correntes, das forças invisíveis que se manifestam nos ciclos do tempo. Protosofia, nesse sentido, é a memória viva do que é essencial, uma linguagem anterior às palavras que apenas tentam nomear o indizível. Ao falar de protosofia, entramos em um território onde mito e filosofia ainda não se separaram. É a zona onde a palavra era canto, onde o rito era pensamento encarnado, onde a experiência do sagrado orientava a vida comunitária e a reflexão individual. Antes que houvesse tratados sistemáticos e disputas escolásticas, já havia narrativas sobre a origem do mundo, símbolos gravados em pedra, danças que repetiam os movimentos das estrelas. Essa sabedoria não era propriedade de eruditos, mas alimento da tribo, guia da aldeia, mapa para a travessia da existência. A protosofia, portanto, é a herança não escrita que permeia as tradições, o sopro que antecede o discurso. Muitos pensadores viram nela a raiz de tudo o que viria depois. Os filósofos gregos, ao romperem com a mitologia tradicional, não apagaram a sabedoria que a antecedia, apenas a reorganizaram. Heráclito, Parmênides, Pitágoras, todos beberam de fontes mais antigas, ritos órficos, mistérios egípcios, tradições orientais. O que chamamos de filosofia nasce de uma protosofia que já existia em cantos sagrados e fórmulas transmitidas no silêncio da iniciação. O mesmo se pode dizer das tradições orientais. Os Vedas, que moldaram a espiritualidade indiana, não surgiram como sistema filosófico, mas como cânticos inspirados, eco de uma visão que unia homem, cosmos e divindade numa única respiração.
O Tao Te Ching, na China, também preserva a voz de uma sabedoria anterior às escolas, nascida da contemplação da natureza. Essa sabedoria primeira não era apenas teoria, mas prática de vida. Estava inscrita nos rituais de passagem, que marcavam a transição da infância à maturidade, da vida à morte. Estava presente nos símbolos que condensavam múltiplas camadas de sentido, o círculo que representava o todo, a serpente que morde a própria cauda como metáfora da eternidade, a árvore cósmica que conecta céu, terra e subterrâneo. Estava no fogo aceso em assembleias, no pão repartido como oferenda, no canto que repetia fórmulas milenares. A protosofia não distinguia entre corpo e espírito, entre mito e ciência, entre poesia e verdade. Para ela, o real era tecido de símbolos, e o homem era parte ativa dessa tessitura. Na sua essência, a protosofia reconhece que a experiência é fonte legítima de conhecimento. Diferente da ciência moderna, que privilegia a observação externa e a repetição experimental, ela valida também a revelação interior, o sonho, a visão, o êxtase, o silêncio profundo que abre horizontes. Essa sabedoria não rejeita a razão, mas a compreende como uma das faces do saber, que deve dialogar com a intuição, com a sensibilidade e com a imaginação. A verdade não é apenas aquilo que se demonstra, mas também aquilo que transforma, aquilo que dá sentido, aquilo que integra o indivíduo ao cosmos. A protosofia é, portanto, uma epistemologia do símbolo, que enxerga no mito e no rito caminhos de acesso ao real. No mundo contemporâneo, essa proposta ganha força como alternativa à fragmentação e à perda de sentido. Vivemos rodeados de dados, mas famintos de sabedoria. Conhecemos leis da física, mas esquecemos o que elas significam para a alma. Manipulamos tecnologias sofisticadas, mas carecemos de rituais que nos reconectem ao ciclo do dia e da noite, da vida e da morte. A protosofia nos lembra que o saber não se reduz ao cálculo, mas é também canto, presença, vínculo. Ela nos chama a reintegrar as dimensões do humano, corpo, mente, espírito, comunidade. Nesse chamado, ela encontra ecos na psicologia arquetípica de Jung, que valorizou os símbolos e mitos como forças estruturantes da psique, encontra afinidade com o hermetismo, que via no universo um livro vivo de símbolos, e também ressoa com tradições indígenas que nunca romperam a teia entre homem e natureza. Mas é preciso cuidado para não romantizar ou trivializar a protosofia. Seu estudo exige respeito pelas tradições vivas, discernimento para não confundir profundidade com superficialidade, e coragem para enfrentar sombras interiores. Não basta colecionar símbolos ou citar tradições exóticas, a sabedoria primordial só se torna real quando vivida, quando se traduz em ética, em práticas que cultivam presença, em gestos de cuidado. O risco de apropriação superficial é sempre grande, e a protosofia autêntica se afasta disso, exigindo compromisso com a verdade interior e com a dignidade do outro. Na prática, viver a protosofia pode significar cultivar o silêncio, registrar sonhos, celebrar os ciclos da natureza, criar símbolos pessoais que dialoguem com arquétipos universais. Pode ser praticar a arte como via de conhecimento, transformar música, pintura, dança em instrumentos de revelação. Pode ser adotar uma ética de reverência pela vida, respeitando cada ser como portador do mistério. Pode ser engajar-se em comunidades que celebram juntos, não para reproduzir formalismos, mas para renovar vínculos. Pode ser ensinar às crianças que aprender não é apenas acumular informações, mas despertar para o sentido das coisas. É, sobretudo, uma forma de religar o humano ao cosmos, o indivíduo à comunidade, a razão à imaginação, o visível ao invisível. Seus desdobramentos alcançam também o campo político e ecológico. Uma sociedade inspirada pela protosofia reconhece que a Terra não é recurso, mas organismo vivo, sujeito de direitos e de cuidado.
Ela valoriza o espaço público como lugar de comunhão, não apenas de consumo. Ela recupera a dimensão sagrada das celebrações coletivas, transformando-as em experiências que renovam a coesão e a esperança. A protosofia oferece, assim, uma crítica profunda à cultura do mercado e da velocidade, propondo em seu lugar uma cultura de sentido, de tempo cíclico, de reverência. No diálogo com a ciência, ela não se coloca como rival, mas como complemento. A ciência descreve o como, a protosofia pergunta pelo porquê. A ciência mede, a protosofia dá sentido. Quando unidas, podem criar uma visão mais ampla do mundo, onde a precisão objetiva convive com a profundidade simbólica. Em áreas como a medicina integrativa, a psicologia transpersonal ou os estudos da consciência, essa convergência já mostra frutos. Ela sugere que a humanidade precisa tanto de dados quanto de símbolos, tanto de técnica quanto de ritos, tanto de razão quanto de imaginação. No fundo, a protosofia é um chamado à transformação interior. Ela nos lembra que o verdadeiro saber não é acumular teorias, mas tornar-se diferente, mais íntegro, mais compassivo, mais enraizado no mistério. Esse saber exige coragem, porque implica enfrentar sombras, abandonar ilusões, passar por rituais de morte e renascimento. Exige disciplina, porque não floresce em meio à dispersão e ao consumo superficial. Exige humildade, porque reconhece que a sabedoria é maior do que qualquer indivíduo, e que só pode ser recebida como dom. Exige amor, porque seu fruto final não é poder, mas comunhão. Ao longo da história, os que se aproximaram dessa sabedoria foram chamados de xamãs, profetas, filósofos, poetas, místicos. Todos, à sua maneira, encarnaram a protosofia em vida, meditando sobre o fluxo do rio, sonhando símbolos de renovação, escrevendo versos que condensavam verdades eternas, criando ritos que transformavam a comunidade. Essa linhagem não é exclusiva de um povo ou de uma religião, é universal, atravessa culturas, aparece em épocas diversas como uma chama que nunca se apaga. Reconhecer a protosofia é reconhecer essa chama, e permitir que ela arda novamente em nós. E é aqui que chegamos ao ponto triunfal: a protosofia não é apenas herança, mas futuro. Ela não é apenas o eco do que foi, mas a semente do que pode ser. Em um mundo fragmentado, ela oferece unidade. Em um mundo acelerado, ela oferece silêncio. Em um mundo mecanizado, ela oferece símbolo. Em um mundo de indiferença, ela oferece reverência. Ela não nos convida a fugir do presente, mas a recriá-lo, a torná-lo mais humano, mais profundo, mais sagrado. Cada gesto inspirado por essa sabedoria, seja um canto, um cuidado, uma escolha ética, é um fio que tece de novo a grande rede da vida. Assim, a protosofia não termina em um conceito, mas se ergue como uma força transformadora. Ela é o início e é também o retorno, é raiz e é fruto, é memória e é promessa. Quem a escuta com o coração desperto reencontra dentro de si mesmo a centelha que conecta todas as coisas. E quem a vive plenamente não caminha sozinho, caminha como parte de uma comunidade maior, visível e invisível, que atravessa os séculos e os mundos. Que esta sabedoria primordial, redescoberta e reinventada, floresça em nós como fonte inesgotável de vida, e que dela brotem gestos de amor, justiça e beleza. Que a protosofia seja, para cada buscador, a chave que abre a porta do mistério e o impulso que conduz a uma existência triunfante, em que o humano e o divino se reconhecem mutuamente como uma só e mesma luz.